Fala aí, meu amigo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você assiste esse conteúdo, mas hoje eu tenho um assunto muito especial para você. O que é sucesso? Tem uma pergunta: o que é sucesso? Pode disparar isso aí para tua rede de amigos, discípulos. Pega o teu caderno e a gente vai processar, meditar junto. Eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. A gente vai passar aqui por alguns versículos, começando no verso 2. Aqui Paulo ele está trazendo basicamente o testamento dele para o seu principal discípulo Timóteo. Essa aqui é a última carta de Paulo. E Paulo já está ali no corredor da sua morte. Ele já havia sido julgado, em breve ele morreria nas mãos do Império Romano. E diferente da primeira prisão dele na Itália, onde ele ficou preso em uma prisão domiciliar, como a gente pode ver lá em Atos 28, a segunda prisão de Paulo, ela fica ali num cárcere que é uma masmorra, um lugar onde ficavam bandidos, criminosos. E não é mais uma prisão religiosa por um pregador da palavra. Ele é preso de forma política, acusado, os comentaristas vão dizer que ele é acusado de ser ali o cabeça por trás do incêndio na cidade de Roma, obviamente uma grande mentira, e esse é o final da vida de Paulo. Ele vai falar: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Ele está falando, Timóteo, eu tô em breve indo embora, você pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Em outras palavras, não fique esperando o momento exato para trazer o evangelho. Cara, vai semeando, vai jogando a semente. A gente nunca sabe qual solo que vai cair. Virá o tempo em que pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas o que agrada aos seus ouvidos. Aqui ele vai falar, olha, o povo vai procurar mestres para si mesmos. Eles vão querer ouvir apenas aquilo que querem. Então, continue pregando a palavra e pregando a boa doutrina. Aí ele vai falar o seguinte: você, porém, verso 5, deve manter a sobriedade em todas as situações e não tenha medo de sofrer. Aqui, meu irmão, já começa a contramão daquilo que o mundo fala pra gente. Escolher o que é confortável, escolher lutar as guerras certas, escolher aquilo que é cômodo. Paulo, na contramão disso, ele vai falar para Timóteo: não tenha medo de sofrer. Em outras palavras, Paulo está a dizer: seja casca grossa. Você vai ter batalha, você vai ter dificuldade, mas você não pode ser tímido, você não pode ter medo. Trabalhe para anunciar as boas novas e realizar o ministério que lhe foi confiado. Ele está a dizer, Timóteo, você pegou um bastão em tuas mãos. É um bastão do ministério, do evangelho. Tenha força. E agora eu vou entrar naquilo que para mim é o suprassumo aí dessa carta. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Primeira pergunta que eu tenho aqui: será que a tua vida é uma oferta para Deus? Será que Deus se alegra da forma com a qual eu tenho vivido? Eu preciso fazer esse questionamento. O tempo da minha morte se aproxima, como eu já falei, ele já tinha sido julgado, morreria em breve. Ele está dizendo, 44 do segundo tempo, não tem muito tempo. Aí ele diz o verso 7, lutei o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Meu irmão, sublinha isso aí na tua Bíblia. Combati o bom combate,
acabei a corrida e guardei a fé. Se eu puder resumir sucesso em um versículo, é 2 Timóteo 4,7. É combater o combate que lhe foi proposto, é terminar a maratona dessa corrida que se chama cristianismo e é guardar a fé. Diferente daquilo que a gente imagina, talvez hoje, se você for pensar em sucesso, eu fiz um teste hoje mesmo com os meus discípulos. O que você pensa que é sucesso na ótica do mundo? E a resposta ela é evidente. Seria alguém com muita riqueza, muito dinheiro, uma casa grande, uma boa quantia investida. Eu tinha pensado numa fazenda, já um senhor de idade ali sentado numa cadeira de balanço, olhando para os filhos, netos, alguém assando uma carne, aquele pôr do sol no horizonte. E aí você fala assim, isso aqui, meu irmão, é sucesso. E se eu propor para você hoje que a lente do reino de Deus sobre o que é sucesso é diferente daquela que nós pensamos? Eu não estou falando que a fazenda é ruim. Se você tiver um churrasco numa fazenda dessa que eu descrevi, por favor, me convide. Mas o que o céu celebra é diferente. E muito daquilo que nós valorizamos vai depender da nossa cosmovisão. O que é a nossa cosmovisão? São as lentes pelas quais nós lemos o mundo. Existem aqueles óculos, lentes amarelas. Você coloca, você vê o mundo amarelo. E você pode falar para todo mundo, olha, o mundo tá amarelo, a tua cara tá amarela. Aquele carro vermelho não é vermelho, é amarelo. Não tem a ver com o carro, tem a ver com a cosmovisão. O mesmo aconteceria com uma lente vermelha. Você pode pegar alguém, por exemplo, com uma lente chamada gratidão. Coisa maravilhosa. A pessoa vai falar, você dá um café para ela. Meu Deus, café maravilhoso. Que gostoso esse tempo aqui com você. Aí você faz lá uma refeição. Arroz, para quem está no Brasil, arroz, feijão, esquenta lá na frigideira, quebra uns 3 ovos, um ovo mexido, faz um mexidão. Nossa, que jantar sensacional, lembrou a minha avó. Essa é a lente da gratidão. Aí você pega a lente da ingratidão, tudo tá ruim, a comida tá ruim, serve uma carne, mas a carne de tal lugar é melhor. São as lentes. A nossa lente hoje é treinada para olhar sucesso de uma forma diferente daquela que o céu enxerga. O céu está olhando para um apóstolo preso numa masmorra, sozinho, lutando contra um abandono ministerial, a gente vai falar já já, uma solidão, prestes a enfrentar um inverno, e ele está dizendo, combati o bom combate, guardei a fé. A minha pergunta para você, a minha segunda pergunta é: quanto que você consegue guardar a tua fé, preservar a tua fé em tempos de dificuldade, em tempos de aflição? Paulo está dizendo, eu combati o bom combate porque eu guardei a fé. Em outras palavras, ele estava prestes a morrer com fé no seu coração. E a fé é uma fé que aumentava à medida do tempo. Verso 8 vai falar a respeito da lente da eternidade. Agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, aí ele está falando para a gente, mas para todos aqueles que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Meu irmão, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, tire as lentes da vida terrena e coloque as lentes da eternidade. Porque essa coroa que eu vou receber também é para todos aqueles que aguardam, que amam a vinda do Senhor. Verso 9, aí você vê o clamor de um apóstolo que não é um super-homem. Por favor, venha assim que puder. Aqui você vê um apóstolo que é humano, dizendo, Timóteo, eu preciso de você. Venha assim que puder, assim que você receber essa carta,
venha ter comigo. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Aí um dos personagens aqui, eu quero focar em 4. O primeiro é Demas. Demas me abandonou amando as coisas deste mundo. Demas, você pode pôr o dedo aí em 2 Timóteo, volta aí comigo, você vai passar por 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, até chegar em Colossenses. Colossenses capítulo 4, verso 14. Paulo vai encerrar a carta dele, ele está trazendo as saudações. Ele diz: Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Em Colossenses, Demas envia saudações. Você vem um pouquinho para frente, em Filemon, capítulo único, lá no verso 24 diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Aos Colossenses, Demas envia saudações. Na carta a Filemon, Demas ele é chamado de colaborador. Só que já na carta mais experiente desse apóstolo experimentado, ele diz: Demas me abandonou. Quando eu olho para a figura de Demas, entendo que para cumprir, para combater o bom combate, é necessário saber lidar com abandono ministerial. E não só isso, aqui eu não falo de uma transição, Demas saiu da igreja de Paulo, foi para a igreja de Apolo, transições acontecem. Aqui eu falo de um discípulo, de um ex-colaborador que arrefeceu, que esfriou, apostatou, amando as coisas deste mundo. Meus irmãos, quando eu vejo a vida de Demas, o problema não era a igreja, o problema não era o pastor, o problema não era a falta de exemplo na vida do apóstolo Paulo. O problema era a competição com os prazeres dessa era. Quem é Demas? Demas é todo aquele que abandona Cristo, a missão e relacionamentos espirituais apontados pelo Senhor por conta dos amores a essa terra. Esse é Demas. Então, na carta mais experiente de Paulo, Paulo está alertando o seu filho Timóteo, e também fica um alerta para nós, que independente das experiências, daquilo que eu assisti, eu preciso manter a minha vida crucificada. Demas é um inimigo da cruz. E a palavra continua, apenas Lucas está comigo, aqui o médico amado, ele é um fiel colaborador que permanece a vida toda, que Deus lhe conceda discípulos, amigos, pessoas que serão como Lucas, assim como Lucas foi na vida de Paulo. Enviei Tíquico a Éfeso, quando vier, não se esqueça de trazer a capa, a gente vai falar já disso, que deixei com Carpo, em Troade, e também os meus livros e especialmente os meus pergaminhos. Aqui a maioria dos comentaristas vão dizer que o apreço de Paulo era por pergaminhos que apontavam para as Escrituras. Aqui eu estou falando de um apóstolo numa prisão prestes a morrer que ainda tem sede de conhecimento. Não apenas um conhecimento intelectual. Desejo de conhecer a Cristo, é aquilo que ele mesmo vai expressar aos Filipenses. Eu considero todas as coisas como esterco pela excelência do conhecimento de Cristo. Eu quero conhecê-lo, participar do seu sofrimento e do poder da sua ressurreição. As dificuldades na vida de Paulo não abalaram a fome, a sede espiritual que esse homem carregava. Ele ainda queria pergaminho, ele ainda queria ler,
Ele ainda queria aprender que Deus nos deu um coração ensinável, um coração que é faminto, um coração que tem apetite, desejo pelas coisas do alto. E aí então ele diz: Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Paulo está dizendo, no ministério você vai ter Demas, que abandona e vai para o mundo. Você vai ter Lucas, que vai ficar com você até o fim. Você vai ter discípulos que você vai enviar. E você vai ter também, infelizmente, Alexandres, pessoas que vão se opor, pessoas que vão tentar bloquear. E aqui você vê Paulo escrevendo sem amargura. Ele diz, que Deus o julgue. Deus o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Aqui ele diz, Timóteo, tome cuidado com Alexandre, porque ele é oposição. Demas abandonou, Lucas está fiel. Agora Alexandre é oposição, com esse tome cuidado. O apóstolo está trazendo discernimento, sabedoria para esse jovem pastor. Verso 16, na primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. E aqui você vê a luta desse apóstolo. Ele vai dizer, no meu julgamento, talvez um momento de grande importância na vida de Paulo, onde ele esperava testemunhas e pessoas que o suportassem, amparassem, apoiassem, testemunhassem ao seu favor. Muito pelo contrário, a palavra diz que todos o abandonaram. Paulo enfrentou solidão. Paulo enfrentou angústia. Paulo enfrentou abandono. E qual que é o segredo do sucesso de Paulo? O verso 17. Mas, sempre existe um mas nas nossas vidas. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente. No meio do abandono, da angústia e da tristeza, Paulo vai afirmar, Deus esteve ao meu lado e ele me fortaleceu, ele me deu força. Que o Senhor que fortaleceu Paulo venha fortalecer também as nossas vidas hoje, independente daquilo que você está a passar. E aí então ele vai dizer, sim, versículo 18, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Aqui ele diz, o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança. A segurança aqui não era física. Ele estava a falar de uma fé intacta. Ele seria levado com uma fé intacta para o reino celestial. E aqui no final ele envia saudações a Priscila, a Áquila, a família de Onesífero, a Erasto. E aí depois ele fala no verso 21, faça o possível para estar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças. Também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Aqui acaba a carta de Paulo, a última. Ele acaba com um apelo ao seu filho na fé, Timóteo. Faça tudo o que puder para vir antes do inverno. Venha antes do inverno. Você vai lembrar que versículos antes ele diz, traga a minha capa. Meus irmãos, quando eu olho para 2 Timóteo capítulo 4, eu vejo um apóstolo que guardou a fé, terminou a corrida, combateu o bom combate e em meio à solidão, em meio ao frio, em meio às dificuldades, esse apóstolo vai concluir a vida pedindo por uma capa, porque o inverno se aproximava. Um apóstolo
usado para plantar igrejas, libertar cativos, curar enfermos, ele termina a jornada pedindo por uma capa. E o céu chama isso de sucesso. O céu determina o que é sucesso de forma bem diferente. Salmo 128 diz: bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Será feliz e próspero, e tudo lhe irá bem. A sua mulher será como videira frutífera, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Meus irmãos, céu não vê sucesso como resultado, mas vê sucesso como obediência e fidelidade. Que hoje possamos olhar para essa carta de Paulo, colocar a mão na consciência e pensar: será que eu tenho combatido o bom combate? Será que eu estou guardando a minha fé? Será que diante das dificuldades, do frio, das necessidades, das traições, eu consigo esquecer Alexandre, celebrar Timóteo, celebrar Lucas, entender que sempre existem pessoas ao nosso lado, tem um Eutico que faz a carta, a mensagem chegar adiante. Sempre existe algo a ser celebrado. A minha oração hoje é que Deus te dê força, não apenas para correr agora, mas para terminar bem. O sábio Salomão já dizia que o final das coisas é melhor do que o começo. Que Deus nos dê graça para concluir bem, combater o bom combate e guardar a fé. Que Deus te abençoe. Eu queria te encorajar a ter um momento de reflexão, de oração nesse momento. Se o Senhor te conduziu ao arrependimento, ore diante do Senhor, peça ajuda para combater esse bom combate e manda essa mensagem para aqueles que precisarem. Que Deus te abençoe.